Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para dar prosseguimento na nossa IBD. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre a lição de número 6. Eu queria antes orar com vocês. Clamar pela nação do Brasil, pelas nações. Estamos vendo dias difíceis, irmãos, dias de turbulência. Precisamos por demais, irmãos, da graça de Deus. Ora comigo, Senhor Deus, te louvamos por estar na tua casa mais uma vez, e te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Oramos pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, nesta crise, Senhor, nessa pandemia que se instalou, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, entre as nações, Pai. Nós clamamos a tua misericórdia nesta noite, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, guarda, livra o Brasil do caos, as nações, meu Pai. Estende as tuas mãos, Pai. Nos abençoa, Pai. Inspira esta aula, Pai. Sê conosco, nos dá graça para crescermos na graça e no conhecimento, Pai, para a glória e honra do teu nome. Nós te pedimos mais uma vez misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia das famílias, Pai. Misericórdia das pessoas que não têm condição nenhuma, Pai, de se abrigar, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor Deus, para a glória e honra do teu nome, Jesus. Queridos, lição de número 6, o tema dela é a condição dos gentios sem Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, você que está em casa aí, pega a sua lição, não perca a oportunidade de crescer mais um pouquinho na graça, no conhecimento da palavra de Deus, e vamos avançar, A escola dominical é algo sublime dentro de uma igreja, Eu costumo dizer e repito isso com objetivo, que a escola dominical ela é a base de uma igreja, Uma igreja que não tem o ensino, ela é uma igreja que é tendenciosa ao modismo, tendenciosa a movimentos, a heresia. Então, feliz é a igreja que tem escola, que tem professores para ensinar, porque nunca foi tão preciso como agora de conhecermos a palavra de Deus. Pegue sua lição aí, vamos lá. Texto áureo fala assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, versículo 11. A verdade prática, queridos, fala assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. E a nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Então fala assim a nossa lição bíblica em classe. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos que de vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus o mundo. Agora aos Romanos, capítulo 4, verso 12, Paulo fala: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E o 14 fala: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém, irmãos? A nossa introdução diz assim:
para ganharmos tempo, né, irmãos? Nosso tempo ele é curto, nós temos que falar muito em poucas palavras, né? Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que antes da regeneração, isto é, antes deles aceitarem Cristo como Salvador, regeneração é novo nascimento, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, que é 2:11-12. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então, irmãos, nesta lição aqui, nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Observe que na lição passada, o autor, ele se utiliza do capítulo 2, versículo 1 a 10, e ele fala: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, na lição passada, Paulo fala sobre como estava o pecador, mortos em seus delitos e pecado. Aí Paulo fala sobre a salvação pela fé, salvação de Deus. Nessa lição aqui, Paulo vai falar agora que a salvação, agora que ela abrange a toda raça, né? A todos os povos, né? E Paulo aqui vai falar sobre os gentios, ok? A nossa introdução, queridos, fala assim, o nosso tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. 2, versículo 11 da carta de Paulo aos Efésios. Queridos, na antiga aliança, os judeus eles usavam esse termo, incircuncisão. Era um termo pejorativo, não é? Era um termo de humilhação às nações que não havia feito pacto, né, com Deus de Israel. Observe que os judeus eles são chamados de circuncisos. E os gentios, já eu explico o que é os gentios, eles são chamados de uma forma pejorativa, incircuncisão. Vocês devem lembrar em 1 Samuel, acho que 15:26, quando Davi, ele fala: quem é este incircunciso filisteu? É um termo pejorativo, não é? O ponto 1, irmão, fala assim: conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, 10, 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascimento dos nascidos em Israel ou estrangeiros com passo a dinheiro. Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Bom, então, o que é, irmãos, circuncisão? É a remoção, né, do prepúcio do órgão masculal, do órgão genital do homem, não é? Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 17, Deus foi, depois de Gênesis 12, o Senhor, Deus, o Eterno, ele foi renovando, ele foi lembrando Abraão dos seus pactos e aliança. Quando chega no capítulo 17 de Gênesis, aonde Deus muda o nome de Abraão, do versículo 1 até o versículo 14, Deus relembra Abraão de promessas que Deus fez com ele.
de dar uma terra, de dar um povo. Dentro desse bloco de lembranças, de promessa, Deus ele institui um pacto, ele faz um concerto, um acordo com o patriarca Abraão. Abraão agora muda para Abraão, pai de multidão, não é? E Deus, irmãos, ele manda Abraão circuncidar todo macho no 8º dia. Então Abraão ele passa por esse processo e ele faz isso com toda a sua casa, e isso vira o quê? Uma aliança, um acordo. Então todo nascido agora do lombo de Abraão, ou da sua raça, ele tinha que circuncidar, para ele fazer parte da aliança, para ele fazer parte do povo de Israel, ele tinha que fazer esse procedimento, não é? Então isso é circuncidado, tá? Todo judeu ele tinha que circuncidar ao 8º dia, correto? E quem não fazia isso, ele estava excluído, e era tido como um tom pejorativo, não é? Israel exagerou no uso dessa aliança. Observe que esse acordo aqui não é para a salvação, não é a única função da circuncisão é mostrar que do acordo, da aliança que Deus fez com Abraão, correto? Prosseguindo aqui, irmãos, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, porque Deus diz isso lá em Gênesis 19, 5, 6. Deus chamou Israel para algo especial, para mostrar a sua palavra às nações. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Jeremias 5:7, Oséias 4:14 e Gálatas 5:19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircuncisos. Como que funciona, irmãos, o Antigo Testamento? De Gênesis 1 a Gênesis 11, todo o povo falava uma mesma língua. Vocês podem observar, você que tem em casa, aí pega a sua Bíblia, fala assim em Gênesis 11, 1. Toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala, correto? Depois que houve a queda, em Gênesis 3, entrou o quê? Entrou uma depravação total, né? O homem tornou-se mal. O homem ele foi ofuscada a imagem e semelhança de Deus no homem, até que Deus mandou o dilúvio sobre a terra, correto? Noé e a sua família entram na arca, Noé constrói a arca e Deus pega e manda o dilúvio. Passa o dilúvio, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, povoam toda a terra, correto? É aí que surge, depois do dilúvio, tá? É que surge o mundo gentílico, as nações, né? Os judeus falam Goim, os Goim. Aí que surge os gentios. E Deus toma uma pessoa da linhagem de Sem, Abraão. E de Abraão Deus forma uma nação. É aí que surge os hebreus. É aí que surge o judeu. É aí que surge Israel. Então agora, no Antigo Testamento, nós vemos 2 povos. Primeiro os gentios
e Deus tirando dos gentios um homem, no caso Abraão, Gênesis 12, 3, 4, 5, Gênesis 12, verso 1, 2, 3, para formar um povo para si. Foi Deus que fez a nação de Israel. Toda vez que você lê na Bíblia algo referente a Israel, é para Israel mesmo, não é para a igreja. Quando fala Israel, é Israel mesmo. Quando fala igreja, é igreja. Então nós vemos Deus trabalhando com esses dois povos no Antigo Testamento, os gentios e os judeus. Então Deus forma uma nação para levar o seu plano, né, para as nações. Mas Israel falhou. Mas é aí que surge, né, dos gentios os judeus, é um termo usado para Abraão, o hebreu, não é? Que vem de Heber, correto? Então é assim, irmãos, que funciona o Antigo Testamento. E Deus foi dando alianças com Abraão, dando um pacto com Abraão. E dentre essas alianças, acordo, surgiu a circuncisão, que era a remoção do prepúcio do órgão masculino. Era um sinal de acordo. Então todo judeu ele deveria ter este sinal. Observe que era um sinal somente externo, correto? Prosseguindo aqui, irmãos, na nossa lição, no nosso ponto aqui, qual o significado da circuncisão religiosa? Era um sinal de santificação. Como havia nações ao lado de Israel, e nações que misturavam idolatria, sexualidade debandada, Deus estipulou isso como um sinal de santificação, de separação para Israel, tá? O terceiro tópico fala circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Isso é, irmãos, no Antigo Testamento, para alguém pertencer a Deus, ele deveria ter esse pacto, né? No caso dos gentios, ele virava um prosélito, se ele não nascesse dos lombos da linhagem, né, da etnia do patriarca Abraão, correto? Mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Isso era somente algo externo, não é? A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertencia a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, como que funciona agora, irmãos? Isso trouxe, irmãos, muito problema para a igreja. A igreja apostólica, o primeiro movimento sectário e talvez herético foi isso aqui. Vocês querem ver? Vocês que estão em casa aí, abra comigo Atos dos Apóstolos. Dr. Lucas escreveu este livro. Olha que interessante, irmãos. No capítulo 15, versículo 1 e 2. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, vocês não podem ser salvos. Olha aí, o primeiro movimento herético na igreja está aqui, né? E o verso 2 fala assim, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciões, para discutir aquela questão. Olha, irmão, isso envolveu a igreja. Se vocês lerem em casa todo o capítulo, no versículo
28 e 29, teve que houver a intervenção do Espírito Santo na reunião, para que eles entendessem que agora a graça, a nova aliança, esse sinal ele não é mais externo, ele agora é interno no coração daquele que serve a Deus. Então houve essa mudança, correto? Então, irmãos, observe que isso trouxe problemas, e isso trouxe muito problema para o apóstolo Paulo, sendo um judeu, não é? Mas prosseguindo aqui, irmãos, nosso tempo ele é escasso, infelizmente. Fala assim, ó, a circuncisão na nova aliança. Esse ponto aqui, irmãos, nós vamos tratar de uma seguinte pergunta: como fica a igreja? Na verdade, eu acabei de explicar aqui, né? O ponto, o 2, o 3 e o 4 são sequenciais, mas como fica agora a igreja? Porque a igreja saiu do judaísmo. Como que fica agora? Será que os crentes têm que circuncidar também, conforme o uso de Moisés? Da lei? Será que isso está embutido nas normas, no padrão do Novo Testamento? Vamos lá. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, né? Eu vou ler aqui, irmãos, rapidinho aqui, Gálatas. Irmãos, Gálatas, o tema dessa carta é liberdade em Cristo. É um grito do apóstolo Paulo em se tratando de liberdade cristã. Paulo está mostrando aqui o poder, a função agora da lei no Novo Testamento, né? Esse novo acordo, a morte de Cristo, ele é superior à lei de Moisés, né? Mas em Gálatas, só para nós termos aqui uma noção aqui, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler do 1, vou ler carta de Paulo aos Gálatas, o verso, capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornemos a meter debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar de Cristo, nada vos aproveitará. E ele fez dizendo, de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós o que quer justificar pela lei, da graça vocês caíram. É Paulo dizendo aqui, ó, né? E em Filipenses 3:2 fala assim, ó. Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo fala assim, ó: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Então, irmãos, literalmente falando, Cristo não falou sobre a circuncisão, não falou sobre isso. E Paulo, quando ele fala, ele fala com um tom de reprovação, que isso não é cabível mais aos crentes do novo pacto. Porém, irmãos, com uma ressalva, tá? Essa circuncisão, ela tornou-se o que? Espiritual agora no nosso coração, tá bom? Já eu explico sobre isso aqui, tá? Vamos avançar na nossa questão aqui, o tempo não nos espera. Voltando aqui, irmãos, ponto 4, que em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Eu falei sobre isso aqui agora, né, irmãos? Que teve que ter a intervenção do Espírito Santo nessa primeira assembleia aqui na igreja primitiva, porque foi forte o impacto, né? A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, Atos 15,
verso 29, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e não gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por que Paulo fala isso aqui, irmão? Porque os judeus, eles batiam no peito que eles eram circuncidados, que eles tinham aliança com Deus, né? Na verdade, irmãos, o que houve foi um exagero exacerbado dos judeus quanto à circuncisão, né? Porque não era para eles olharem para os gentios com esse olhar de menosprezo, não é? Era para eles trazerem os gentios para eles, mas eles falharam, não é? Dentro desse processo aí. Observe, irmãos, uma outra coisa aqui que tem que ficar bem enfático aqui, que eu não estou falando da igreja por enquanto, né? Só foi de Paulo aqui, porque, irmãos, no Antigo Testamento havia os gentios e os judeus. Lembra que eu falei que Deus tirou um homem da linhagem de Sem, né? E chamou Abraão de Ur dos caldeus, né? É difícil explicar por que Deus escolheu Abraão, não é? Deus, ele é Deus, mas ele escolhe um homem para começar uma nação. Depois veio Abraão, Isaque e Jacó. Depois Deus muda o nome de Jacó, lembra? Para Israel de Deus. Correto ou não? Então, como que funciona a dinâmica do Antigo Testamento? Com esses dois povos. Bom, vamos lá. Segundo tópico aqui, irmãos. Estranhos ao concerto da promessa. Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Então, esta aqui, irmãos, era a condição dos gentios, não é? Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes deles se converterem a Cristo, correto? Eles eram gentios, eles tinham deuses que não eram deuses, né? Eles eram idólatras, eles eram levados por ídolos mudos. Como o mesmo Paulo fala na carta aos Efésios, Paulo fala que eram filhos da ira, não é? Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João 4:22, que fala que a salvação vem dos judeus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e sua obra. É óbvio, irmãos, né, que quem esperava Cristo era os judeus. Os gentios, a maioria não sabia sobre isso. Então eles estavam debaixo das promessas messiânicas, porque eles tinham os profetas, eles tinham que as promessas que ia vir o Messias, não é? Os gentios não. O homem sem Deus, ele está morto, irmãos, nos seus delitos e pecados. Efésios 2 fala: o homem sem Deus, ele vegeta nesta terra. O homem foi feito para depender de Deus. Essa é a verdade, né? Feliz é o homem que depende de Deus. O segundo tópico aqui, irmãos, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem
de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido. Isso, eles não tinham aliança com Deus, como os judeus tinham, e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Olha como que muda agora aqui, irmãos, né? Olha a diferença enorme, né, do pacto mosaico, que foi para uma nação, as promessas no Antigo Testamento foi para uma nação, do novo concerto que Cristo fez na cruz do Calvário, abrangeu agora as nações. Então agora, através de Cristo, os gentios, eles podem e podiam fazer parte também das promessas de Deus, porque Cristo, ele estava embutido nas promessas de Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. Em Gálatas 3, 29, olha o que o apóstolo dos gentios fala, o doutor dos gentios fala: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a sua promessa. Que interessante, irmãos. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos Cristo fundando a sua igreja. Então, o que é, irmãos, igreja? A palavra igreja quer dizer o povo tirado de algum lugar. Então, agora, irmãos, a igreja, ela é tirada dos judeus e do gentil. E Deus, desses dois grupos, Deus pegou e formou um povo, que é agora a igreja. Então, biblicamente falando, existem três povos embutidos na Bíblia: gentil, judeu e igreja. Correto? Então, é assim que funciona, irmãos, o cronograma bíblico. O dispensacionalismo, ele trabalha com esses três povos. Então agora no novo pacto, Deus trabalha com a igreja. A igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento. Paulo fala isso na carta aos Efésios capítulo 3 e Colossenses 2. Paulo fala isso, que a igreja é algo não revelado no Antigo Testamento, mas algo revelado agora no Novo Pacto. Correto? Avançando aqui, irmãos. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Eles não sabiam, né, o que Deus havia prometido para os judeus. Eles estavam alienados, eles não sabiam, eles estavam mortos espiritualmente falando. Estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, Atos 13, versos 32 e 37, dentre eles o pacto abraâmico,
o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então agora, irmãos, por causa de Cristo, os gentios tendo um encontro com Cristo, aceitando pela fé, eles fazem parte das promessas que Deus fez para Abraão. Outra hora não podia isso, no caso da antiga aliança, do Antigo Testamento, a pessoa tinha que se tornar judeu para se embutir nas promessas. Porém, agora aqui, na nova aliança aqui, irmãos, é Cristo. Quando o homem tem encontro verdadeiro com Cristo, quando ele entrega a sua vida para Cristo, ele recebe a salvação, ele recebe a regeneração, ele recebe o novo nascimento, ele se converte, ele vira uma nova criatura, ele é circuncidado espiritualmente e agora faz parte do povo de Deus, E consequentemente disso, ele faz parte das promessas de Deus, E dentre várias promessas, irmãos, é de passarmos a eternidade no céu de glória. Dentre várias promessas que Deus fez para a igreja, observe que as promessas que Deus fez para Israel foram promessas físicas: semente, solo, uma terra, prosperidade física para Israel. Mas quando chega na igreja, Deus promete coisas espirituais. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não vai dar coisas materiais para nós, que Deus não vai nos prosperar. Claro que não. Deus, ele é rico, ele é poderoso, mas o clímax da revelação para a igreja, irmão, são coisas espirituais, correto? Avançando aqui, irmãos, nosso último ponto aqui fala sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a condição que nós estávamos também, irmãos, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo fala assim, queridos: a palavra esperança traz a ideia de confiança. Esperança, irmãos, é expectativa de dias melhores. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Isso é, a esperança que os gentios tinham, que vinham das filosofias gregas, era uma esperança somente debaixo do céu. Quer dizer, era uma esperança não verdadeira. Não era uma esperança vida pós-morte. Por quê? Porque a vida ela não termina com a morte, irmãos. Nós sabemos que pós-morte começa uma nova etapa. E essa é a maior esperança nossa. Não é? Observe que Paulo fala lá em Tessalonicenses 4, do verso 13 a 18, ele encerra dizendo: mas consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não é de você ficar rico, de você comprar iates, comprar aviões. Não é isso. Esse não é o foco do cristianismo. A teologia da prosperidade, ela nunca fez parte
do verdadeiro cristianismo. Tá? É um engodo isso, né? Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus, que faz muito, né, irmãos? Então isso aqui, irmãos, é a condição dos gentios sem Deus, de um homem, de uma mulher sem Deus, né? A sua esperança, a sua incerteza, ela está depositada em coisas fúteis. Vou dar aqui um exemplo aqui. Você já foi em algum velório de pessoas que partiam sem ter certeza da salvação? E a família que está ali também e desconhece? Você percebeu o apavoro, o desespero das pessoas? Porque nunca mais vai ver a pessoa vai ser enterrada, acabou, não tem esperança nenhuma. Agora olha para você ver o enterro, um culto fúnebre de um cristão, as pessoas que estão à volta ali, ó, por mais que o clima é um clima de tristeza, é um clima doído, doloroso, mas dentro da nossa alma nós temos certeza que é só mesmo uma fase, né? Logo vai passar e todos estaremos juntos num lugar no céu de glória. Então mesmo com dores dentro da nossa alma, da nossa consciência, nós sabemos que nós vamos ver de novo esse ente querido, para a glória de Deus. Observe que isso é uma mudança muito grande. Então essa é a esperança de que fala, irmãos, a Bíblia, tá bom? E que o mundo, os gentios não têm isto, porque eles não conhecem a Deus, eles não têm o Espírito Santo. O último tópico, irmãos, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles tinham divindades, eles tinham deuses, mas eram deuses mentirosos, irmãos, não é? Era Deus criado pela imaginação do homem, pela concepção do homem, feito pelas mãos do homem, e eram deuses mentirosos, não é? Que não tinha esperança para dar para eles. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que haviam se revelado a Israel. Deus não aceita, né, irmãos? Idolatria, né? A igreja, ela é exclusiva para Deus. A igreja é um povo tirado, né, do mundo para servir a Deus. Nós fomos santificados para Deus. Nós não podemos adorar nenhum outro ser, nenhum outro Deus. No tocante, irmãos, a isso, a Bíblia ela é radical. Deus, ele quer a adoração exclusiva para Ele. Correto? Muitos cristãos foram mortos, irmãos, só por não dobrar o joelho perante César. Perdiam a vida, mas eles não se curvavam e não chamavam ninguém de Senhor, porque Senhor é só o nosso Deus. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do Deus. Isso irmãos, Jesus é o Salvador, né? Os gentios, eles tiveram, né, com a queda,
com o fracasso de Israel, como fala lá em João, né? Veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos quantos recebeu, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Né? Então, os judeus eles tropeçaram, né? E Deus já, na sua presciência, já havia preparado um outro povo, né? Os gentios que ia servi-lo, né? Então Deus forma a igreja nasce em Atos 2 de uma forma rápida, abrupta. Deus, né? No Pentecostes Deus forma ali a igreja ali, rápido, e também assim a igreja ela vai subir rápida de uma forma abrupta, correto? E forma um povo para ele. E os gentios eles recebem essa oportunidade de fazer parte das alianças com Deus. Tá bom, queridos? Conclusão, irmãos. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos das alianças com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados do concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para todo o sempre. Foi o que ele fez conosco, irmãos. Ele nos chamou, né? Deus nos escolheu, irmãos, para uma grande obra. Você que está me ouvindo aí, me assistindo, não sei se de manhã, ou se à tarde, ou se à noite, ou ao cair da madrugada, mas uma coisa é certa, irmãos, Deus te escolheu, Deus nos chamou. Dentre várias pessoas, Deus nos escolheu, né? O que Deus viu em nós, não é? O que Deus viu no patriarca Abraão para começar um povo com ele, é por isso que fala em João 15,16: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Não foi nós, irmãos, que escolhemos a Deus, de jeito nenhum. A salvação ela é inteiramente de Deus, ela parte de Deus, ela vem de Deus. O homem não tem participação nenhuma na salvação. O homem ele estava morto, nos seus delitos e pecados. A imagem e semelhança de que o homem tinha, com a queda ela foi ofuscada, ela foi manchada, mas Deus desceu, como desceu lá no Jardim do Éden, e Deus salvou o homem. E Deus fez conosco, irmãos, igual ele fez com Lídia, quando Paulo pregava, Atos 16:14, abriu o coração de Lídia para estar atenta ao que Paulo dizia, e Lídia foi salva pela palavra. Amém, queridos? Deus te abençoe, tá? Não estamos muito na lição, nós damos aqui um resumo de um resumo aqui, faltou muita coisa aqui, mas eu creio que o que nós falamos aqui foi suficiente para nos alimentarmos, né? E nós somos, irmãos, apaixonados pela escola dominical, não é? E Deus te abençoe, tá? Assista essa aula aí, responda as perguntas aí e cresça na graça e no conhecimento, porque lá em Oséias fala: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então nós precisamos, irmãos, adquirir conhecimento para a glória de Deus. Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.